Boa tarde a todos. O meu trabalho é falar um pouquinho sobre o switch de raltegravir para dolutegravir em pacientes em falha terapêutica e o impacto na supressão virológica. Foi um trabalho feito no Ceará. Como vocês sabem, o Ministério da Saúde, ano passado, delimitou uma regra que a gente precisaria realmente trocar o raltegravir pelo dolutegravir. E alguns pacientes, eles já estavam em esquemas de resgate e estavam bem, com supressão virológica nos seus esquemas, mas precisaram fazer realmente essa troca. O nosso objetivo foi justamente avaliar o impacto daqueles pacientes que estavam em esquemas de resgate em associação com raltegravir, após o switch para dolutegravir, o que é que realmente aconteceu com eles, se eles mantiveram supressão virológica ou não. E a nossa metodologia foi simplesmente pegar aqueles pacientes que fizeram o switch, mais ou menos entre fevereiro e julho de 2017, e o que aconteceu realmente com eles. Então, esses são os nossos primeiros dados, que quando a gente submeteu o trabalho, a gente tinha só 44 pacientes que realmente tinham sido submetidos ao switch e avaliados. Desses, 50% eram do sexo masculino e mais 95% realmente já tinha tido uma falha virológica em esquemas prévios. Tinha uma média de CD4 de 555 antes e de 429 após. Então, não houve uma diferença estatística. E eles usavam vários esquemas associados, a maioria em uso de darunavir associado, ou alguns com atazanavir associado, alguns potencializados com maraviroc ou etravirina, e a gente avaliou o que aconteceu com esses pacientes. Tinham carga viral detectável antes do switch e que evoluíram com detecção, tinham 9 deles que tinham carga detectável antes e que permaneceram detectável. Um deles só permaneceu detectável com a viremia muito baixa de 324, que foi esse pacientezinho aqui. Então, após o switch, só 4 pacientes mantiveram carga viral detectável nessa primeira amostragem de 44 pacientes. Então, um era um paciente drogadito, 2 tinham problemas realmente de adesão, e uma paciente, ela desistiu, fez uma viremia alta, teve mais de 35 mil, porque ela referia insônia, ansiedade e hostilidade realmente após a troca. A gente não viu diferença estatística inicialmente entre você manter o esquema com darunavir ou atazanavir, como inibidor de protease associado ao dolutegravir, nem ao comparar os dados de esquema de darunavir potencializado, que a gente considerou com mais uma droga associada como etravirina ou maraviroc, não houve realmente diferença em relação ao atazanavir. Isso foram os nossos dados realmente iniciais. Como a gente prosseguiu com o andar dessa carruagem, eu pedi licença meio poética, não sei se vale, de atualizar os dados, porque eu acho que é mais interessante a gente ver coisas mais precoces. A gente já tem um N hoje de 207 pacientes avaliados, então o N foi bem maior, a maioria do sexo masculino. A gente tinha nessa amostragem cerca de 23%, 48 pacientes que tinham carga viral detectável pré-switch. Então, na vida real, as coisas não acontecem tão bonitinhas como a gente vê realmente nos ensaios clínicos que a gente realmente observa. E quando a gente foi olhar o CD4, a gente realmente observou um aumento de CD4, que foi significativo. Provavelmente, muitos desses pacientes realmente indetectaram e conseguiram realmente aumentar a carga virológica, o CD4. Quando a gente vai avaliar os pacientes que tinham carga viral detectável, aqueles 48 pacientes, o que aconteceu para aqueles que indetectaram ou não? Então, o número de detectável com viremia baixa era de 27, e o de detectado com carga virêmica acima de 1000 era um pouquinho maior. Então, a gente dividiu entre esses dois grupos, a gente viu pacientes que tinham viremia baixa e pacientes que tinham viremia mais elevadas, acima de 1000 cópias. O que acontecia quando a gente fazia o switch? E a gente viu que os pacientes, óbvio, com viremia mais baixa, conseguiram uma indetecção que foi significativamente diferente em relação àqueles pacientes que tinham uma carga viral já superior. Quando a gente comparou os pacientes que tinham carga viral acima de 100 mil cópias e abaixo de 100 mil cópias, não houve diferença. Claro que o Nzinho a gente viu que era bem menor, mas a gente viu variações de cargas virais residuais que iam desde viremia baixa até viremias elevadas, E faz a gente questionar o que é que estava levando esses pacientes realmente a falhar, se foi adesão, se foi adesão à troca, ou se realmente esses pacientes já tinham algum tipo de mutação e que levou esses pacientes a uma falha por a gente acabar fazendo um pouco de monoterapia com o dolutegravir. Então, quando a gente foi avaliar os esquemas terapêuticos que esses pacientes estavam tomando, o que a gente observou? A gente comparou os pacientes que tinham, que depois do switch, tinham viremia
que ainda tinham viremia, eram 14, né? E 10 com viremia baixa e 4 com viremia um pouquinho mais elevada, né? Então, a gente questionou justamente isso. Houve falha de adesão, alguns efeitos adversos, a gente ainda não aprofundou a causa desses pacientes, que é o que a gente está realmente avaliando no momento. Quando a gente resolveu comparar os esquemas dos pacientes que permaneceram com carga viral detectável, a gente comparou no amarelinho, né, os pacientes que usavam o atazanavir, e no vermelhinho os pacientes que usavam o darunavir, e a gente viu significância sim, que os pacientes que realmente usavam o darunavir, eles tinham mais indetecção do que aqueles pacientes que usavam, que estavam detectável antes e que indetectaram, né, os pacientes que usavam darunavir associado ao dolutegravir tiveram uma maior chance de supressão virológica comparado ao atazanavir, então mostrando realmente uma potência um pouco maior nos pacientes com switch. Lembrando que os nossos pacientes não eram pacientes virgens, eram pacientes que já tinham apresentado uma falha prévia. Então, só embasando o nosso trabalho, né, esse foi o trabalho que foi apresentado realmente pelo Ministério da Saúde, que comparou na vida real também esses suplementos, esses switches terapêuticos, né, mostrando que realmente o dolutegravir é uma droga muito boa, de melhor adesão que a gente teve. Fatores de adesão são importantes a gente levar em consideração. Então, o trabalho deles mostrou que pacientes acima de 60 anos, branco, pacientes com maior escolaridade, independente do número de pílulas, eles realmente tinham uma maior adesão sim, tá? Então, isso é importante para a gente falar em adesão. E também uma outra coisa que eles viram é que justamente eles também tentaram ver os pacientes que fizeram o switch, né, de raltegravir para os pacientes que fizeram esse switch justamente para o dolutegravir, né? Então, o que a gente viu nesse esquema? Esses pacientes que foram avaliados pelo Ministério da Saúde mostraram uma excelente resposta, inclusive a gente vê aqui aquilo que a gente corroborou um pouco no nosso trabalho, que os pacientes com viremia realmente baixa, né, aqueles pacientes que estavam praticamente indetectáveis, com viremia de 50, 200 cópias, eles acabaram indetectando mesmo. Então, sempre me incomodou um pouco essa questão da gente pegar os pacientes, por exemplo, que estavam com a viremia um pouquinho maior. Então, esses pacientes aqui, ó, da corzinha azul, da verdinha, eles não estavam indetectáveis, tinham uma viremia maior, a gente pode ver até de mais de 1000 cópias, e nem todos eles indetectaram. Então, são justamente essa população que a gente precisa detectar, porque eles estão falhando e talvez estejam falhando com monoterapia ao dolutegravir. Então, lembrando também do STRIVE, que é um trabalho que realmente comparou os pacientes que mantiveram seus esquemas terapêuticos iniciais e aqueles pacientes que trocaram, fizeram switch para dolutegravir, e foi o único trabalho em que a gente viu uma diferença estatística a favor dos pacientes que mantiveram a sua terapia inicial, não por falha terapêutica, mas por falha de adesão. Então, eram pacientes que passaram a apresentar outros efeitos colaterais e acabaram falhando ao esquema que eles tinham apresentado. E alguns efeitos colaterais são importantes, né? A gente lembra que o dolutegravir, assim como a nossa paciente apresentou um transtorno neuropsiquiátrico, a gente vê que comparado com os outros inibidores de integrase, como raltegravir e elvitegravir, o dolutegravir mostrou uma descontinuação maior nos pacientes que fizeram o uso de dolutegravir comparado a outros inibidores de integrase. Então, lembrando também das gestantes, né? A gente está mudando um pouco, a gente não encontrou realmente na corte brasileira nenhuma gestante que teve malformação, mas realmente na África a gente tem os pacientes também que tiveram uma exposição prévia antes da gestação ao dolutegravir, que também tiveram esse risco maior de contracepção, e a gente precisa realmente acompanhar esses pacientes. Então, concluindo o nosso trabalho, a gente considerou que realmente o switch de RAL para dolutegravir é seguro, eficaz, conseguindo aumento de supressão virológica no grupo estudado, possivelmente até por melhor adesão. Houve uma diferença, na verdade, que está discordante da nossa conclusão inicial do resumo, que houve diferença quando a gente comparou os inibidores de protease associados, né, favorecendo o darunavir em comparação com a atazanavir. E que as viremias baixas, elas apresentam realmente uma maior possibilidade de alcançar a supressão virológica completa quando a gente faz realmente o switch. É isso, obrigada. Não, bem, muito bacana, muito interessante. A única coisa que eu fiquei meio confuso quando eu li o abstrato era justamente isso. Você está fazendo switch de um paciente detectado e com carga viral alta, sem estudo prévio desse indivíduo. Quer dizer, a chance dele falhar é muito grande, vamos combinar. E você mostra isso de uma forma extremamente clara quando você pega o paciente com uma carga viral muito baixa. Quando você melhora a barreira genética, você melhora a potência, ele detecta com mais facilidade. Então, achei muito bacana o estudo. E a única coisa que eu achei meio estranho é vocês fazerem, de fato, o switch com carga viral detectável e alta.
Doutor Jorge, assim, na verdade, eu acho que isso reflete muito do que acontece no Brasil. Sinceramente, eu não acredito que todo mundo que foi levado a fazer o switch foi por livre, espontâneo, todo mundo bonitinho, do jeito que o consenso mandou. Me perdoe realmente, talvez até a arrogância de concordar, mas na vida real, chegou um momento que a gente não tinha mais Haltegravir, que a gente tinha que mudar, que a farmácia, dependendo da farmácia do estado em que você está, a farmácia diz, não, aqui o Ministério diz que você tem que trocar, entendeu? Então, esses pacientes são pacientes da vida real mesmo, entendeu? Então, é que muito do que você mostra... O Ministério da Saúde fizeram isso. Sim, é que muito do que você mostra é esperado, né? Quer dizer, você diz, ó, carga viral alta, teve uma resposta pior. É esperado isso, quer dizer, não é nada de louco. Você devia ter um estudo prévio para você saber se esse esquema era possível ou era monoterapia com dolutegravir. Senão, e na verdade, o próprio Ministério apresentou esses dados são do AIDS, né? De agora. Sim. Ele mostrou que o paciente com viremia alta, ele continuou, o percentual dele continuou com carga viral detectável. Sim, então, tem estudo recente, né? Tem estudo recente mostrando que dolutegravir monoterapia não funciona. Não funciona. Está claro, está evidente que não tem o que fazer. Então a gente já bateu uma E você correu o risco de estar fazendo, você não foi você que está levantando os dados, mas você muito provavelmente estava fazendo monoterapia com dolutegravir em muitos pacientes aí. Com certeza. Né? E a gente vai sofrer essas repercussões, né? Um programa de saúde, mas o indivíduo tem todo o direito de ter a sua saúde preservada. Então, acho que cabe a nós, eu sei que o Brasil são vários Brasis, né? Vou falar pelo centro de referência, a gente foi fazendo a suíte, mas não de forma tão agressiva, porque a gente foi ponderando caso a caso, em alguns casos, inclusive, a gente manteve o Haltegravir por questão disso. Então, acho que isso, de norte a sul do país, a gente tem que toda vez ponderar um pouquinho. E cabe a nós, né, você é professora, cabe a nós passar essa mensagem. Não façamos tudo o que realmente está escrito, né, porque o mundo real é real. Quem vai pagar o preço de uma falha futura é o coitado do paciente. Esses pacientes que são virologicamente não controlados, que têm mutação para protease, vão fazer mutação para dolo, e eu vou resgatá-los com o quê? Fosfenzavid está longe de vir ainda. Eles estão muito experimentados, provavelmente são X4. Então, a gente tem que tomar um pouquinho na hora. Eu sou super a favor da suíte, claro, mas o paciente, a suíte não é para todos. A gente tem que ver que realmente quem pode usar a suíte. Roberto, acho brilhante a sua colocação, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, né? Eu acho que a gente vive uma ditadura hoje na área de hepatite e de HIV, muito menos HIV, porque a gente tem farmácias que tem pessoas que entendem do assunto, e que você, de repente, é obrigado a seguir a conduta da farmácia porque ela manda que você tem que fazer aquilo, mas o CRM é o seu. Né? A gente vive isso em relação à hepatite, ó, tenho que dar uma medicação, você tem que pôr ribavirina, mas não precisa, você tem que pôr porque saiu mais, ele errou e não é mais menos. Então, é verdade absoluta, só que eu não sei como escapar disso, muitas vezes, sabe? Porque não é todo mundo que tem a facilidade de ter uma farmácia do CRT que faz clínica junto com você. Então, ela tem razão quando diz que a gente vem, às vezes, com coisas de cima para baixo e você fica sem condições de fazer uma medicina melhor, né? Então, eu, pessoalmente, eu acho isso lamentável. Não, concordo plenamente. Estou dando parabéns para mim, porque é complicado a gente fazer isso, Muito mas a gente tem que tentar alertar sempre, claro, porque não deve ser feito. É lógico, não você falou assim, a gente tem a vontade de trabalhar dentro do CRT, tem o Gustavo aqui, né, que é um parceiraço. Eu vivo outra realidade, que é dentro do RIBAS, né, que é totalmente diferente, tem problemas maiores. Não tem muito a ver com o tema, mas a gente vê várias vezes pacientes chegam no RIBAS com tuberculose e as pessoas dão Haltegravir. Aí eu falo, opa, peraí. Aí você olha no Ciclone, ninguém teve questão de 3, 5 minutos para olhar que esse paciente já vem pegando TAV com outros esquemas, em falha há muito tempo, aí ele vai ficar 6 meses fazendo HAL, monoterapia, e vai perder talvez o dolo também. Então são coisas que cabe a gente sempre dar um alerta. Boa lembrança. Se ainda houver um tempo, por favor, só uma intervenção. Eu queria aqui ponderar um outro lado, quer dizer, a nota técnica, a nota informativa que promovia a troca do Haltegravir para dolutegravir não dizia que isso deveria ser compulsório sem avaliar a situação da carga viral. Então, ali não estava proposto que todos fossem feitos suíte para dolutegravir, independente da viremia. Isso não estava colocado. Inclusive,
a perspectiva da utilização da genotipagem para guiar a troca do tratamento. Então, eu queria só reforçar a ideia de que a gente não deve fazer isso, de fato, e onde está acontecendo, serve muito o trabalho que a Melissa traz para a gente ficar atento a essas situações para evitar. Hoje apresentamos um caso em que é exatamente isso que ocorreu, o paciente fez uso de dolutegravir inadvertidamente e mutações na integrase surgiram com apenas 1 mês de exposição ao dolutegravir, comprometendo inclusive a perspectiva de tratamento futuro. Então, eu queria só fazer essa ponderação. É uma necessidade de discutir um aspecto que é nacional para uma dinâmica de dispensação de antirretroviral para milhares de pessoas e não havia ali dentro da nota técnica do consenso do qual eu faço parte uma obrigatoriedade da troca independente da viremia. Isso, inclusive, era alertado para a necessidade de se ter cuidado. Mas a gente tem que lembrar só que realmente houve uma falta na época do raltegravir. Você lembra, Érico, que muitos precisaram realmente trocar porque eles não tinham opção. Exatamente. Então... Só quero reforçar o que você colocou e aproveitar o embalo do que o Érico está falando. Por exemplo, o dolutegravir hoje, né, ele está numa situação difícil em relação à gestação, né? Só que tem um estudo muito grande mostrando que dolutegravir e efavirenz durante a gestação é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. O problema é fechamento de tubo neural, e o tubo neural se fecha com 27 dias de vida dessa criança, mais 2 semanas dá 40 dias, 39 e 42, ok? Daí eu tenho uma gestante agora, semana retrasada, que ela chegou com 28 semanas tomando dolutegravir. Tá super adaptada, o que tinha que ser já foi. E eu falei, vamos manter o dolutegravir. O Ciclon me bloqueia. Ele não me permite. Ok? Então eu sou obrigado a trocar um dolutegravir que ela toma há 28 semanas de gestação pelo raltegravir. É isso que eu falo, eu estou amordaçado, eu não posso tratar. Meu CRM não vale nada nessa hora. E eu fui obrigado a trocar raltegravir com uma mulher que está com 28 semanas de gestação tomando dolutegravir. Vamos combinar? Cansa, né? Oi? Eu só poderia dar para grávida o raltegravir. Eu estou na Unifesp, eu tenho um farmacêutico top de linha também. Ele falou, não consigo pôr no Ciclon seu dolutegravir. Deu para ela. O quê? Pegou, porque ela pega lá comigo na Unifesp. Ele tinha o raltegravir, mas ele também tinha o dolutegravir. Então, mas lá não, eu tinha o dolutegravir. Eu estou dizendo que a minha conduta, baseada em tudo que a gente estuda, é que ela pode tomar o dolutegravir com 28 semanas. Ela já passou o período crítico. Mas eu, como médico, não posso usar o meu CRM para tomar essa conduta. Eu sou bloqueado pelo Ministério, pelos gênios que tomam conta e pelo Ciclon. É isso, é o que a Roberta falou, entendeu? Mas o CRM é o meu. A gente vive uma ditadura médica hoje em relação a muitas coisas. Eu sou obrigado a tomar conduta dos outros, mas o CRM é o meu. Inclusive, assim, o próprio Cepano, depois que foi apresentado aquele trabalho no CROI, no AIDS, ele mostrou que no pós já teve uma gestante que usou dolutegravir iniciado na gestação e não antes, que ela fez uma malformação, também teve uma no outro grupo. Talvez o que a gente faça de diferente é que aqui a gente faz reposição de ácido fólico de rotina. Talvez isso tenha protegido a nossa paciente do dolutegravir, entendeu? Porque a gente não teve ninguém, né? Sabe de uma coisa? É muito maluco essas discussões, porque eu, uma época, trabalhei muito com grávida, uma época da vida a gente dava remédio só a partir de 28 semanas. Eu cansei de ver no morfológico malformação e o cara falava, remédio está tomando. Não estava tomando. Então a gente não pode esquecer que 1,8 a 2,3 das mulheres vão ter alguma malformação. E às vezes o remédio, se ele está presente, ele é o culpado. Se ele não está, é a vida. Já apareceu depois, então a gente vai ficar na dúvida. É isso. Obrigada. Obrigado. Muito bom.